Agora resolver o exercício número 8 do conjunto de exercícios Aplico o que aprendi da página número 18 e neste exercício vamos analisar a reunião e interseção de intervalos de números reais. Considera então os conjuntos A, B, C e D dados e vamos calcular cada uma destas alíneas. Antes de resolver o exercício propriamente dito, vamos recordar o conceito de interseção e de reunião de dois intervalos. A interseção de dois intervalos é a região comum aos mesmos, enquanto a reunião é a região comum e não comum aos dois intervalos. Consideremos então este exemplo de análise em que temos aqui dois intervalos A e B em três situações diferentes. Na primeira situação não existe região comum, na segunda situação existe apenas um número comum, aparentemente, e na terceira situação existe uma região comum. Do lado esquerdo vamos calcular a interseção de cada um dos intervalos, enquanto do lado direito iremos calcular a reunião de cada um destes intervalos. Comecemos então pela primeira situação. Menos infinito a menos 1, aberto, e mais 1 fechado a mais infinito. A interseção é assim um conjunto vazio. E é um conjunto vazio porquê? Porque não existe região comum aos dois intervalos. Isto é, não existe qualquer superposição entre os dois intervalos. Por outro lado, na segunda situação, a interseção aparentemente seria o número 0. Mas reparemos no seguinte: enquanto no intervalo A o 0 não é abrangido, no intervalo B o 0 é abrangido. Então podemos concluir que o que parecia ser um número comum aos dois intervalos não é. Não é porque ele é excluído no intervalo da esquerda e é incluído no intervalo da direita, pelo que não existe um número comum aos dois intervalos. Daí que a interseção continua a ser um conjunto vazio. Na terceira situação, existe uma superposição de áreas de intervalos. Reparemos que o intervalo A é o conjunto de números menores do que 0, excluindo o 0, enquanto no intervalo B é o conjunto dos números maiores que menos 1, incluindo o menos 1. Portanto, podemos dizer que existe uma superposição, e isto sem pensar nos extremos, entre menos 1 e 0. Só que o menos 1 é abrangido quer pelo intervalo B, quer pelo intervalo A. Daí que o extremo esquerdo seja incluído, enquanto o 0 é excluído pelo intervalo A e é incluído pelo intervalo B. Logo, como não é comum aos dois intervalos, o 0 não é incluído no intervalo de interseção. A interseção do intervalo A com B é então menos 1, 0, fechado à esquerda, aberto à direita. Vejamos agora as reuniões. A reunião entre estes dois intervalos é a região comum e não comum aos dois intervalos. Qual é a região comum aos dois intervalos? Não é nenhuma. E a não comum é todos os números menores que menos 1, excluindo esse menos 1, e todos os números maiores que 1, incluindo o 1. Então, A reunião com B é menos infinito a menos 1 aberto, reunião com 1 fechado a mais infinito. Na segunda situação, como não existe região comum e o elemento 0 é o elemento que separa as duas regiões, significa que o conjunto reunião é de menos infinito a mais infinito, ou seja, é o conjunto dos números reais. Na terceira situação, temos uma região comum, que é entre menos 1 e 0, fechado à esquerda e aberto à direita. Temos toda a região não comum do intervalo A, à esquerda, e toda a região não comum do intervalo B, à direita. Logo, a região comum e não comum destes dois intervalos é então desde menos infinito a mais infinito, ou seja, é o conjunto dos números reais. Visto isto, e recordado então o conceito de interseção, reunião entre dois intervalos, vamos passar à resolução do nosso exercício. Vamos começar por representar os quatro intervalos, A, B, C e D. O intervalo A é menos π3, fechado à esquerda, aberto à direita. Bola cheia é menos 3,14, que é menos π, e bola vazia em 3, porque é aberto. O conjunto B é 4 a mais infinito, aberto em 4 e aberto no mais infinito.
significa que tem bola vazia em 4 e é toda a região para o lado direito, até mais infinito. No conjunto C temos menos 5, 6, aberto à esquerda e aberto à direita, menos 5, bola vazia, 6, bola vazia. Em D temos o conjunto dos números reais positivos, incluindo o 0. Significa que vamos ter o número 0 abrangido e todos os números à direita do 0. Representados então os nossos 4 conjuntos, vamos responder às 4 questões que nós temos aqui. A a interseção com B. Sabemos que a interseção é a região comum aos dois intervalos. Qual é a região comum aos dois intervalos? Não existe região comum. E não existe superposição, logo não existe região comum. Então A interseção com B corresponde ao conjunto vazio. A linha B, temos aqui duas perguntas. A interseção com C e A reunião com C. O conjunto A, como nós vimos, é menos π a 3, fechado à esquerda, aberto à direita, enquanto o conjunto C é menos 5, 6, aberto à esquerda e aberto à direita. A interseção corresponde à região comum aos dois intervalos, isto é, onde existe superposição da área roxa com a área verde. E depois iremos ver os intervalos. Essa superposição será então entre menos π e 3, fechado à esquerda. Porquê? Porque menos π está incluído no intervalo A e está incluído no intervalo B, e aberto à direita. Porquê? Porque 3 está incluído no intervalo C, mas está excluído do intervalo A. Daí que 3 seja aberto à direita. Quanto à reunião, A reunião com C é a região comum mais a região não comum. Vai então desde menos 5 a 6, aberto à esquerda e aberto à direita. A linha C, D interseção com B. Ora, D é o conjunto dos números maiores ou iguais a 0, enquanto B é o conjunto dos números maiores do que 4. A região de interseção corresponde à região de superposição dos dois intervalos, isto é, sem analisar para já a questão do extremo, a região de superposição é a partir do 4, portanto, só que o 4 não é incluído. Porquê? Porque o 4 não é abrangido pelo intervalo B e é abrangido pelo intervalo D. Logo, para fazer parte do conjunto de interseção, teria que ser abrangido pelos dois intervalos. Como não é, passa a ser um extremo que não é incluído, isto é aberto à esquerda e vai até mais infinito, portanto o mais infinito é aberto também. Portanto, D interseção com B é 4 mais infinito, aberto à esquerda e aberto à direita. Finalmente, na linha D, temos duas questões aqui, C interseção com B e C reunião com B. O intervalo C é de menos 5 a 6, aberto à esquerda e aberto à direita, enquanto o intervalo B é de 4 a mais infinito, aberto à esquerda. A região de superposição é então entre 4 e 6, depois analisaremos os extremos, será entre 4 e 6, só que é aberto à esquerda. Porquê? Porque o 4 é abrangido pelo intervalo C, mas não é abrangido pelo intervalo B, daí que seja aberto. O 6 não é abrangido pelo intervalo C e é abrangido pelo intervalo B, logo também é aberto. Podemos então concluir que C interseção com B é de 4 a 6, aberto à esquerda e aberto à direita. A reunião de C com B corresponderá então à região comum e não comum dos dois intervalos. Isto é, irá variar entre menos 5 a mais infinito, aberto à esquerda, porque não faz parte do intervalo C, e até mais infinito.